Amados irmãos, a paz do Senhor, que alegria, estamos juntos na presença do Senhor. Mais um dia lindo que Deus nos dá, não é? E nós continuamos aqui em 1 Reis, capítulo 16, estudando os reis do Reino do Norte. Já que no Reino do Sul, tudo anda muito calmo e tranquilo. O Senhor tem abençoado a Asa e ele fez uma grande reforma. Se lembra do capítulo 15? Então, a narrativa agora, a crônica, ela se volta completamente para os reis do Reino do Norte. A primeira dinastia de Jeroboão, esta infelizmente naufragou. Ela foi ralo abaixo em razão daquele homem simplesmente não ter escutado o Senhor Deus. E agora estamos na segunda dinastia. E a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 16, 8, diz assim: no 26º ano do ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou 2 anos. Então Elá foi derrubado por um dos seus rivais, porque 1 Reis, capítulo 16, versículo 9 e 10 diz assim: Zinri, seu servo, comandante de metade dos carros, conspirou contra ele, e achava-se Elá em Tirza, bebendo, embriagando-se, em casa de Arsa, seu mordomo em Tirza. E entrou Zinri e o feriu, e o matou, no ano 27º de Asa, rei de Judá, e reinou em seu lugar. Amados irmãos, olha o perigo da bebida forte, né? Olha o perigo se até reis podem perder seus tronos em razão de um bom álcool, quanto mais eu e você. Tomemos então muito cuidado. Talvez por isso que nós não sejamos subjugados pela bebida. Talvez por isso o Senhor tenha nos dado a felicidade de nos alegrar e de viver independente da bebida, né? Amados, aqui nós chegamos ao filho de Baasa. Quem foi o filho de Baasa? Elá. E a Bíblia, quando o apresenta na fórmula padrão, comparando o reino do sul com o reino do norte, dizendo: no 26º ano de Asa, rei de Judá, Elá, filho de Baasa, começou a reinar em Tirza sobre Israel e reinou 2 anos. É incrível o paralelo entre Elá e Nadab. Se você já esqueceu, vamos juntos. Quem foi Nadab? Filho do primeiro grande rei de Israel, Jeroboão. Elá foi filho de quem? Do segundo grande rei e da segunda grande dinastia, Baasa. Então, vamos rapidinho recordar isso. Quando as 10 tribos se separam das tribos do sul, quem é que fica como o primeiro grande rei de Israel? Jeroboão. Ele escuta a voz de Deus? Não, ele não escuta. Ele simplesmente joga no lixo a voz do Senhor. E é por isso que o Senhor disse que ele ia perder o trono, mesmo o Senhor dando a ele a oportunidade de ser tão grande quanto Davi. No seu tempo ele morre, sobe ao trono Nadab, e Nadab reina 2 anos, e Baasa, general de Jeroboão, vem e toma o trono e acaba com toda a descendência de Jeroboão. Agora Baasa é que é repreendido, não pelo profeta Aías, mas pelo profeta Jeú, porque andou nos mesmos caminhos malditos de Jeroboão, e a mesma profecia dada a ele de destruição. Baasa morre, sobe seu filho Elá, e tal como o filho de Jeroboão, Nadab, Elá somente fica como rei em Israel por 2 anos, na capital Tirza. Ele reina somente 2 anos. E aí
ele é derrubado por um dos seus principais comandantes, Zinri. É interessante, né, meus irmãos, como todos nós conseguimos adivinhar exatamente o que acontece em seguida, né? Assim como Baasa destruiu a casa de Nadab e de Jeroboão, Zinri agora vai destruir a casa de Elá e, por consequência, casa de Baasa, e inaugurar a terceira grande dinastia no Reino do Norte. Óbvio que em um ato violentíssimo, ao estilo da máfia, o comandante eliminou qualquer possibilidade de vingança, matando todos os membros da família de Elá. Veja o que diz o texto sagrado. Logo que Zinri começou a reinar e se assentou no trono, feriu todos os descendentes de Baasa, não deixando nenhum do sexo masculino, nem dos parentes, nem dos seus amigos. Ou seja, o que está descrito e acabei de ler em 1 Reis, capítulo 16, versículo 11, faz com que Zinri fosse muito mais maligno e terrível que Baasa, pai de Elá, porque ele não satisfez-se somente em eliminar os membros da família de Elá. Zinri também matou os amigos do rei. Meu Deus do céu! Elá era filho de Baasa, e Deus havia pronunciado um julgamento contra Baasa e seus filhos por adorarem outros deuses e levarem as pessoas a cometer o pecado da idolatria. Em 1 Reis, capítulo 16, versículo 12 e 13 diz: assim exterminou Zinri todos os descendentes de Baasa, segundo a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Jeú, contra Baasa, por todos os pecados de Baasa e os pecados de Elá, seu filho, que cometeram, e pelos que fizeram Israel cometer, irritando ao Senhor, Deus de Israel, contra os seus ídolos. Os pecados de Baasa, pai de Elá, foram passados para o seu filho, que tinha, assim, a possibilidade de não seguir os erros do pai, mas resolveu seguir. A palavra de Deus se cumpriu. Pastor, Elá realmente tinha a possibilidade de não ser idólatra como o seu pai Baasa? Gente, pensa comigo. Elá, ele é filho de Baasa, o atual rei de Israel. Será que Elá não soube o que aconteceu com a família que antecedeu a sua família no governo e no trono? Será que Elá não sabia tudo que Jeroboão tinha feito? Será que Elá não conhecia simplesmente tudo o que aconteceu com Nadab, filho de Jeroboão? Será que Elá não sabia que seu pai, Baasa, tinha sido levantado por Deus para acabar com toda aquela idolatria e que seu pai não fez, e aí tinha vindo uma palavra do Senhor contra o seu pai? Sim, Elá sabia de tudo isso. Elá podia ter tomado uma posição completamente diferente e não o fez. Por isso agora Deus levanta Zinri, e Zinri acaba com a segunda dinastia. E faz pior, não mata só os filhos de Elá, não mata só a família de Baasa, ele mata os amigos também. Ele foi pior ainda. Pastor, por que você acredita que Elá poderia não ter seguido a idolatria do seu pai? Por causa do Reino do Sul. Elá também sabia, com certeza, que Asa estava no Reino do Sul. E Elá sabia, com certeza, de tudo que Asa já tinha feito. E era possível perfeitamente você ter esta comparação. Por quê? Porque os reinos se conheciam, haviam informações privilegiadas. Gente, espionagem existia desde essa época. Existia todo um sistema de inteligência militar. E você acha que esse menino Elá
além de conhecer a família do seu pai, além de conhecer toda a história, não conhecia o que Asa estava fazendo ali no sul e toda a reforma que fez, como foi contra tudo que havia de errado e de repente Deus não começou a abençoá-lo? Então Elá pediu para morrer. Elá pediu para morrer. E se cumpriu, infelizmente, a palavra de Deus. Elá tinha um defeito, ele tinha um problema muito sério. Elá adorava, com certeza, bebida. A forma como ele morre é uma forma muito baixa, né? É uma forma muito horrível. Se você parar e pensar comigo, Elá foi destruído quando estava na casa de um servo bebendo, enchendo a cara. Se Elá tivesse no seu trono, governando, andando, trabalhando, fazendo o que tinha que fazer, dificilmente ele tinha sido destruído por Zinri, que era capitão de metade dos seus homens, porque o outro capitão, com certeza, talvez o protegeria. Talvez o protegeria, mas ele está onde? Ele está no local errado, com as companhias erradas, fazendo o errado. Pediu o quê? Pediu a morte. Pediu a morte. É incrível, né? É incrível a que ponto esse rei negligente chegou e se cumpre, infelizmente, a palavra de Deus na vida dele, né? Ele que poderia ter mudado todas as coisas à luz de todo o conhecimento histórico que ele tinha, porque ninguém chega a ser rei de forma assim, do nada. O seu pai, sim, Baasa, um homem muito forte, corajoso, guerreiro, foi lá e destruiu tudo que tinha que destruir, mas ele tem um reino na mão. Ele poderia ter mudado todas as coisas e ter feito a vontade de Deus. Deus teria misericórdia dele. Deus teria misericórdia dele, porque já tinha falado ao pai dele, Baasa, que o tinha levantado para aquilo. Mas, infelizmente, o que é um menino alcoólatra. Sim, você tem um rei bêbado, alcoólatra, e que está dirigindo toda uma nação. Por misericórdia de Deus, esse homem é assassinado e um novo rei se levanta, Zinri, para colocar a casa em ordem. Não é brincadeira, né? Que coisa horrível. Vejam o que o álcool pode fazer, né? Veja como uma vida dominada pelo álcool pode destruir uma pessoa. Eu creio que a palavra do Senhor, quando fala sobre a questão do álcool e da bebida, ela é muito precisa, ela é muito direta. Nós não vamos tratar sobre esse assunto aqui, mas se você parar e pensar, você tem um rei no lugar errado, na hora errada, no momento errado, na companhia errada, enchendo a cara e sem proteção nenhuma, pedindo a sua morte. Daí sobe uma terceira geração. E aqui é muito engraçado, irmãos, porque Zinri, segundo o 1 Reis, capítulo 16, versículo 15 em diante, assim diz: no ano 27º de Asa, rei de Judá, reinou Zinri 7 dias em Tisa. Pastor, tá brincando? Não, Zinri reinou 7 dias. Por quê? Porque se suicidou. Mas por que ele se suicidou? Vamos lá. Da última vez que encontramos Zinri, a vida parecia estar muito bem, não é, irmãos? Ele conspirou contra o seu rei, matou o seu rei, sentou-se no trono, só que ele dura 7 dias. Eu, às vezes, quando olho, eu paro e penso, leio várias vezes o texto, que eu posso estar lendo errado, mas não há erro nenhum. Esse tal de Zinri reinou somente 7 dias. E não é erro nenhum de leitura ou tradução. Zinri foi derrubado após uma semana ao assumir o trono. Foi o reinado mais curto da história de Israel. Ele serviu somente para acabar com a família de Baasa. Isso nos lembra como as coisas desmoronam, irmãos, tão rápido quando
infelizmente, fazemos tudo errado, né? Infelizmente, fazemos tudo errado. E isso me lembra o que Jesus falou, né? Que aqueles que adoram a espada, por ela vão padecer também, né? Foi o que aconteceu com Zinri, esse homem extremamente violento, que encontrou um final violento. Veja como a Bíblia conta a história de Zinri. Vamos ler? O povo estava acampado contra Gibeton, que era dos filisteus. O povo que estava acampado ouviu dizer: Zinri conspirou contra o rei e o matou. Então, em 1 Reis, capítulo 16, versículo 15 e 16, que acabei de ler, você simplesmente tem a notícia dizendo: olha, nós estamos aqui guerreando em Gibeton, não sabemos como, mas Zinri matou o rei. Isso me faz pensar duas coisas. Primeiro, por que o rei não estava em Gibeton guerreando? Porque estava bebendo. O filho de Baasa, que tinha que estar em Gibeton guerreando, estava bebendo. Parabéns para ele, né? Parabéns para ele. Pediu para morrer. E Zinri aproveita que metade do exército está lá em Gibeton guerreando e conspira. Meus irmãos, quando o pessoal que estava guerreando soube disso, que houve um golpe de Estado e que alguém aproveitou que o exército maior estava fora para matar e tomar o poder, mas voltaram imediatamente. E a palavra de Deus em 1 Reis, capítulo 16, versículo 16, diz que todo Israel, no mesmo dia, no arraial, constituiu rei sobre Israel, Onri, comandante do exército. Então deixa eu te explicar a história bem direitinho. Elá, filho de Baasa, tá em Tirza, enchendo a cara de cachaça, bebendo feito maluco, ao invés de estar em Gibeton guerreando. Quem está em Gibeton? O grande general Onri, guerreando. Ficou o segundo general, Zinri. Zinri mata o rei. A notícia chega 7 dias depois, ele está no governo, a notícia chega. Aí Onri disse: não, peraí, não é assim não. Israel ficou tão revoltada com o ato de Zinri que disse: Onri, você que está aqui guerreando, você não ficou lá para cuidar do rei como Zinri. Zinri ficou e matou o rei. Você está aqui guerreando, né, Onri? Pois você é o nosso rei. Voltaram para arrebentar Zinri. Então, olha que interessante. Onri era um homem absolutamente honrado. Era general. Estava amando do rei. O bêbado, né? Estava amando do rei guerreando em Gibeton. E aí, quando soube, o povo disse: Onri agora é nosso rei. Então, quando você olha para Onri, é óbvio que Onri agora responde o golpe de Estado com outro golpe de Estado. E a Bíblia diz assim: subiu Onri de Gibeton e todo Israel com ele, e sitiaram Tirza. Porque quem é que estava em Tirza? O malandro do Zinri, que matou o filho do rei Baasa, Elá, o bêbado. Entendeu? Então, só para você não perder essa história. Vamos lá. Baasa morreu, sobe e se torna rei Elá. Elá reina 2 anos. E quando Elá reina, tem uma importante guerra em Gibeton. Quem vai? Vai levando o exército, o maior general de Israel, que comandava todas as 10 tribos, o exército. O nome dele é Onri. Tá, mas quem é que fica com o rei Elá cuidando do rei? Não confunda os nomes.
fica outro general chamado Zinri. Então Zinri ficou cuidando do rei bêbado. E Onri está lá guerreando. O rei que está na hora errada, no momento errado, enchendo a cara de cachaça, é morto. Zinri vai e mata Elá e acaba com a segunda dinastia. Se torna rei, acaba com toda a família de Elá, acaba com todos os amigos de Elá, só que a notícia chega lá em Gibeton. E o general Onri volta, sitia Tirza, a capital, e simplesmente quem vai morrer agora, 7 dias depois de se tornar rei? Zinri. E olha que interessante, o versículo 18 e 19 de 1 Reis. Vendo Zinri que a cidade era tomada, foi-se ao castelo da casa do rei e queimou sobre si e morreu por causa dos pecados que cometera, fazendo o que era mal perante o Senhor, andando no caminho de Jeroboão e no pecado que cometera, fazendo pecar Israel. Então, quando Onri volta com o exército e sitia Tirza, Zinri, vendo que vai morrer, queimou o palácio e nele morre junto. A terceira grande dinastia, que nem teve, né? Dinastia, só foi um só Zinri, 7 dias, morre queimado. Sim, olha que interessante. E aí passa a ser rei Onri. E aí vem a pior das dinastias, porque é de Onri que vem Acabe, viu? Sério, é de Onri que vem Acabe. Então vamos lá. Isso também, irmãos, foi um ato de julgamento de Deus do ponto de vista humano. Zinri tira a sua própria vida, no entanto, sob a poderosa vontade de um Deus soberano, sua morte também foi um ato de julgamento divino. A palavra de Deus foi clara, ela disse que Zinri esteve no trono por apenas 1 semana, mas 7 dias foram suficientes para ele fazer o que Jeroboão fazia e pecar contra Deus. Assim a palavra de Deus se pronunciou contra ele, e Zinri morreu em seus pecados. Que queda, hein? Que queda! Num dia, Zinri estava cuidando do rei. No outro, mata o rei para tomar o poder. Entronizado pelas suas próprias ambições, só se esqueceu do seu maior e grande adversário, que estava em Gibeton e que voltou, Onri. E aí mesmo a cidade sendo fortificada e capital do reino do norte, Tirza, essa foi sitiada e 7 dias depois acabou todo o seu reinado. Por desespero absoluto, ele vai do assassinato ao suicídio. Terrível, né? Eu acho que nem Spielberg conseguiria pensar numa história fantástica como essa, né? É terrível, é terrível, é terrível, é terrível. O que cada um desses reis do Reino do Norte foram e realizaram. É interessante, né? Aqui termina, então, a 3ª dinastia e sobe a 4ª dinastia, uma das mais terríveis. Nela vai se destacar um rapazinho chamado Acabe, que se casa com uma senhora chamada Jezabel. Você vai ver. A 4ª geração, a de Onri, esta foi absolutamente terrível. Muito bem, meus amados irmãos, enquanto isso, no Reino do Sul, tudo vai muito bem com Asa, que promove a grande reforma. E aqui nós terminamos. Eu já te tomei 24 a 25 minutos do seu dia. Espero que tenha sido produtivo. Como é bom entender a palavra de Deus. Um beijo no seu coração. Até amanhã e que o Senhor te abençoe. A paz do Senhor.